Muito bem, senhores, hoje terça-feira, dia 26 de junho de 2010, estamos começando aqui o nosso warm-up, programa de pré-abertura e aquecimento da Petra Corretora de Valores, para falar de um dia, no mínimo, sui generis. Ontem, nos mercados, em particular no mercado americano, as bolsas começaram muito positivas, repercutindo o bom ambiente internacional, depois de que a China anunciou a sua disposição de permitir a valorização da sua moeda, do yuan. Inicialmente, o mercado reagiu muito bem à ideia, uma vez que isso permitiria você reduzir os desequilíbrios que existem hoje a favor da China, em virtude de uma política de câmbio fixo artificialmente desvalorizado, ou seja, os produtos da China chegam no resto do mundo mais barato do que deveriam, o que traz para a China uma vantagem competitiva indevida, né? Então a decisão da China ajudaria a corrigir um pouco essa distorção, e os mercados amanheceram o dia de ontem reagindo muito positivamente a essa ideia. A bolsa aqui no Brasil chegou a subir mais de 2%, as bolsas americanas também passaram a manhã inteira com altas acima de 1%, e no final da tarde, meio que subitamente, os mercados passaram a questionar a decisão chinesa, na verdade não a decisão, mas a sinceridade da decisão. De fato, a China vai deixar o yuan valorizar, ou isso é só discurso porque tem uma reunião do G20 no final de semana e ela quer evitar críticas nessa direção, né? E o mercado então acabou, principalmente nos Estados Unidos, por considerar, por preferir não acreditar na decisão chinesa. Com isso, as bolsas americanas que subiam passaram a apresentar queda. O Dow Jones caiu 0,09%, o S&P 500 caiu 0,39%, e aqui a alta que a gente viu na Bovespa próxima a 2% foi reduzida para apenas 0,60%, uma alta que se segurou muito substancialmente nas ações da Vale do Rio Doce e da CSN, as exportadoras de minério de ferro, no pessoal de papel e celulose, e um pouco nos bancos, que também tiveram um dia um pouco melhor ontem. Bom, o dia de hoje é um dia com indicadores econômicos do setor imobiliário. Lá nos Estados Unidos a gente tem a venda de casas existentes e o indicador de preço de casas, que vai sair agora às 11 horas. O mercado imobiliário americano, que mostrou uma recuperação nos meses de março e abril, e em maio retrocederam em todos os indicadores que a gente viu até agora. O crescimento anterior se justificava por um pacote de estímulo do governo americano que encerrou em abril. Então é muito possível que os indicadores hoje do setor imobiliário venham ruins, eventualmente até piores do que aqueles que o mercado estava esperando. Uma notícia positiva de ontem, que eu acabei não comentando, aqui no Brasil, de novo a geração de empregos formais voltou a ser muito forte, quase 300 mil vagas, o mercado esperava 250 mil vagas. Então realmente o crescimento do emprego, que favorece diretamente o setor do consumo aqui no Brasil, continua muito forte. Bom, para o dia de hoje a gente tem, além da questão do setor imobiliário americano, a repercussão da divulgação pela Petrobras do seu plano de investimentos, um plano muito robusto, 224 bilhões de dólares para os próximos 5 anos, quase meio trilhão de reais que a Petrobras está anunciando de investimento. O primeiro pedaço desse plano seria financiado pela oferta de ações que deve vir a mercado nos próximos dias. Agora, ainda assim, para os próximos anos, a Petrobras teria que fazer novas iniciativas de financiamento, seja com de dívida ou de outros instrumentos de mercado de capitais. O plano nos parece bastante robusto e de uma execução também difícil, porque a gente está falando de uma quantidade de dinheiro muito substancial. Então, além do próprio processo de financiamento do plano de investimento, a gente entende que a execução desse plano de investimento vai demandar uma atenção grande da direção da Petrobras e tende a chamar
a atenção dos analistas e investidores, que podem colocar o plano até mesmo como um fator de risco, tanto pela execução como pelo financiamento desse plano. Uma outra notícia agora internacional: a Fitch rebaixou a classificação de risco do BNP Paribas para AA. É um primeiro indicativo de um grande banco que deve ter a sua nota rebaixada em virtude de sua exposição aos problemas fiscais na Europa. A classificação ainda continua uma classificação de baixo risco. A gente tem que acompanhar de perto para saber o quanto que esse movimento pode se alastrar por outras instituições e qual é o impacto em termos de tratamento de provisões que esse rebaixamento vai levar todo mundo que tem títulos do BNP Paribas a executar. Então temos que ficar de olho para perceber se isso pode virar uma certa rotina, ou seja, várias outras instituições sofrerem esse tipo de tratamento das agências de classificações de risco, ou se isso é uma coisa um pouco mais pontual. Aparentemente, não acreditamos que esse caso em particular do BNP Paribas tenha algum impacto no comportamento das bolsas hoje, que começam com um viés levemente negativo. O Dow Jones está caindo 0,19, o nosso Ibovespa caindo 0,27. E assim, nesse dia de viés que começa negativo, que eu termino aqui o nosso warm-up. Amanhã a gente se encontra para continuar conversando sobre a economia e as perspectivas de mercado aqui no nosso Brasil. Um abraço para todo mundo e até amanhã.